Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live sobre vidas vegetarianas. Hoje nós vamos conversar com a Mónica Petrides sobre o seu percurso e ver as peripécias porque ela passou. Quem não costuma ver estas lives, o meu nome é Gabriela Souto-Maior, eu sou a cara deste projeto do Amar por Dois, e por aqui vocês conseguem ver conversas relaxadas sobre as vidas de todas as pessoas comuns, como tu e eu, que têm percursos curtos, percursos médios e percursos muito compridos na vida vegetariana, numa vida mais verde, mais preocupada com o ambiente, com a saúde, com o bem-estar dos animais, com o impacto que as nossas escolhas têm no mundo. Portanto, é uma vida mais leve e que nós esperamos ser sempre com muito mais sabor, que é uma vida boa de comidas bonitas e saudáveis. Espero que sejam saudáveis. Pelo menos a minha onda aqui no Amar por Dois é sempre comida saudável, 100% vegetal e muito saborosa. Nós temos tido convidados de todas as áreas profissionais, com gostos muito diferentes. Se vocês quiserem ver algumas das lives que já aconteceram até hoje, podem ir ao meu site, ao amarpor2.pt. Lá vocês têm uma parte que se chama Amar por 2 TV e é muito fácil vocês irem parar ao canal do YouTube, que tem todas as lives gravadas até agora. Já são algumas, já estamos aqui em conversas desde fevereiro, portanto já está quase há um ano. E vocês conseguem ir lá ver se têm algum convidado que vos interesse, que tenham os vossos mesmos interesses e que vocês se identificam com ele. E depois de verem a live, não se esqueçam de partilhar com os amigos, subscrever o canal do YouTube para ajudar o projeto a crescer, também subscrever o próprio blog, que de vez em quando tem de receitas, tem dicas, tem outras conversas sobre a temática do vegetarianismo e vocês conseguem assim ir fazendo a vossa vida com a inspiração mais verde. Agora hoje, então, como eu vos tinha dito há pouco, vamos conversar com a Mónica, vamos ver se ela já está do outro lado. Vamos lá espreitar. Olá! Olá, boa noite. Bem-vinda, Mónica. Muito obrigada. Olha, nós costumamos começar as nossas conversas com uma pequena apresentação do convidado, para quem nos está a ouvir saber quem é que está a falar desse lado. Ora, conta-nos quem és. Então, sou Mónica Petrides. Ai, disse mal o teu nome. Não há mal. Durante muitos anos, até eu saber como é que se pronunciava exatamente, porque é um nome grego, eu também dizia sempre Petrides, sim. Há poucos anos é que eu descobri que era Petrides. Foi. Pronto, tranquila. Continua. Sou terapeuta de emagrecimento, sem dietas. Okay. Sou licenciada em Engenharia Alimentar e sou vegana desde 2013. Vou-te fazer este resumo, muito resumido, e acho que ao longo da nossa conversa também vai ser possível partilhar aqui um bocadinho mais sobre mim, conforme também vai sendo... Tu vais ter esse interesse, não é? Olha, diz-me uma coisa, tu és de que zona do país? Torres Vedras. Por aí, já há muita alteração? Sentes-te um caso raro ou nem por isso? Mudámos para aqui há poucos meses. Nós estávamos na zona de Sintra. Portanto, já estávamos super tranquilos com Lisboa, Sintra, porque são pipocas os restaurantes e as possibilidades vegetarianas, não é? 100% vegetais, em todo o lado. E agora aqui em Torres Vedras estamos aqui a conhecer ainda um bocadinho o que é que há, que opções veganas há, os restaurantes. Já descobrimos alguns, já nos foram dando algumas dicas também, alguns amigos da zona, portanto já estamos assim tranquilos. Já descobrimos um sushi que faz a gosto, portanto é perfeito, é abacate. Claro, é perfeito. Portanto, não considero que seja um caso raro, porque vou falando com algumas pessoas e percebo que estão dentro da temática, sabem o que é ser vegetariano, sabem o que é ser vegano, e até em locais de estética, por exemplo. Sim. Portanto, tem sido tranquilo. E isto aqui não é super isolado, portanto, tens o shopping, tem várias lojas também têm produtos que já utilizávamos por lá, portanto, há de tudo. Ainda estamos a descobrir, portanto, não tenho ainda muita resposta para ti a esse nível, mas estamos bem. Há muita fruta, há muitos legumes daqui do campo, portanto, é... Claro, isso é o que há em todo lado, não é? Que para as pessoas perceberem que a base é uma base comum a toda a gente. Diz-me uma coisa, tu começaste a tua transição em 2013, porquê? Qual foi o motivo que te levou a fazer a alteração alimentar? Então, foram 2 motivos. Uma pessoa, Rita Cabrita, que tu conheces. Sim, a Rita, ok. E a conversa que tive com ela, que foi... Lembro-me perfeitamente do contexto. Estávamos na praia, ela já tinha uma alimentação 100% vegetal na altura,
levava as suas sandes de manteiga de amendoim e a sua bananinha e a sua fruta, e eu levava umas sandes, acho que era de ovos mexidos na altura, se não me engano, e uns pacotes de batatas fritas. E no meio da conversa, então, mas como é que está a correr? Como é que está a correr o teu processo e tudo mais? E ela a contar-me, e do nada, as vacas leiteiras. Vacas leiteiras? Sim, sim. E ela, sabes que não há vacas leiteiras? E eu, como assim não há vacas leiteiras? E a conversa desenrolou-se por aí, e eu, ok. Cheguei a casa e foi a mudança de um dia para o outro. Fui super radical, super brusca, mas não me arrependo nada de eu ter feito, porque aquilo ficou a moer-me e eu não consegui mais. Não consegui mais. Não... Pronto, depois foi aquele início de, ok, e agora o que é que eu faço? Como é que eu faço esta mudança? Exatamente, ainda não sabia bem, não tinha formação a esse nível, não tinha estudado engenharia alimentar e não tinha, para já nunca tinha falado de vacas leiteiras, não é? Como é que acontece, o que é que acontece, o que é que se passa naquilo tudo, e para mim aquilo foi... Vamos só fazer uma pausa porque nos está a ouvir pela primeira vez e não tem seguido as lives. Nós de vez em quando temos convidados, como eu tinha dito, que são de várias áreas, e algumas pessoas mudam por que um amigo era vegetariano, outro porque acham que é preciso impactar o ambiente e fazer menos consumo de animais que poluem mais, pronto, várias coisas assim. Mas algumas pessoas dão-se conta de que as vacas não existem para dar leite, que não é uma espécie, né? Há muitos de nós, eu também tinha um bocadinho essa ideia, por formatação social da nossa família, porque aprendemos que é sempre assim, ou que era assim, achamos que há vacas e há vacas que dão leite, uma espécie de vacas que dá leite. E não, nós caímos na real quando percebemos que as vacas são todas iguais e elas só dão leite porque tiveram filhos da mesma maneira que nós, mulheres, temos leite quando os nossos filhos nascem. E temos a saída de leite por essa razão. Então, as vacas que dão leite para a indústria dão porque lhes foi tirado o filho e em vez de amamentarem os filhos delas, elas são ordenhadas mecanicamente para continuarem a produzir, para estimular aquela mama que tinha a produção de leite para o seu filho. Para muitas de nós que não tínhamos essa consciência, é um choque perceber que não há uma espécie de vacas que dá leite. E, portanto, neste caso, a Mónica teve a transição dela por causa dessa razão. Para quem não sabia, pode ficar chocado, porque nós ficamos, porque eu também não fazia ideia. Sim. Que a coisa era assim. Olha, a Filó está-nos a dizer olá. Olá, esqueci-me de pedir para vocês dizerem olá. Quando aparecerem, que eu sei que está mais gente a ver, podem nos dizer onde é que estão a falar, que é para nós nos sentirmos acompanhadas com vocês desse lado. Vai, então continua. Nessa altura conversaste com ela e fizeste uma alteração muito radical, porque foi o choque, não é? Claro. Foi. Depois, como é que foi a aprendizagem? Como é que fizeste pesquisa? Vá, tendo a Rita como amiga, já tinhas algumas orientações, não é? Porque ela podia ajudar. Sim, fomos partilhando algumas coisas e depois eu comecei a aprofundar cada vez mais aquilo que já sabia, fui perceber, ok, mas espera, então isto não está a fazer muito sentido. Sim. Estudos científicos, livros, mais formações, claro. tudo que podia absorver para também ter uma base alimentar boa, sustentável, nutritiva, equilibrada, tudo mais, para ter toda essa base. Então foi uma aprendizagem, não é? Eu acho que levei ali, eu tenho uma ideia de ter levado uns 2 a 3 meses a começar ok, espera, isto é possível fazer de uma forma tranquila, porque foram ali aqueles primeiros impactos, não é? Depois, e até falámos disso quando estavas aqui em entrevista com ela, que os primeiros tempos eu fazia muitas viagens de trabalho na altura, ia a restaurantes e o que é que tem? Tem opções? Tem alguma opção vegetariana? Não temos nada. E eu olhava para o lado e via pratos de legumes e tudo mais, mas aquilo não havia ainda naquela altura o clique de que os legumes eram vegetarianos para quem estava a servir. Eu dizia, então olha, traga-me só arroz e brócolis. E fartei-me de comer arroz e brócolis e era o que havia na altura e era o que fazia. Não é mal. Muitas vezes é feijão prato. É o quê? Claro. É tentar encontrar a melhor opção a cada momento, não é? Sim. Então foi um pouco assim, foi essa aprendizagem, foi estar a absorver tudo que era possível, tudo o que havia disponível, que não era tanta informação quanto há agora, mas já havia muito. Já havia alguma. Já. Deixa-me dizer olá. Sim, é verdade. Deixa-me dizer olá à Sofia Faro, que aproveitou a deixa da Filó para me dizer olá também, e à Mónica. Olá, muito bem-vinda. O que é que eu te queria perguntar?
Tu fizeste uma alteração, na altura tinhas família próxima, vivias tipo com pais ou com marido ou com criança, como é que fizeste quando fizeste a tua Não, alteração? já estava com o Vitor, já estava com o Vitor. E ele comia como? Normal, típico, digamos assim, não é normal, nós somos normaisinhas, mas comia de forma típica. Sim, tínhamos os dois uma alimentação omnívora, totalmente. E tu queres saber o que é que aconteceu, não é? Pronto, ele conseguiu fazer a alteração, não fez? Porque há quem não faça, pronto. Mas... Então, ele durante um ano não fez. Aquilo que nós combinámos foi, ok, eu não vou comer nada e se tu quiseres em casa, fazes tu. Então, certo. Em casa, ele não comia nada animal, fez durante um ano a alimentação tal e qual como a minha, e quando comíamos fora, íamos fazer um almoço ou um jantar, ele logo fazia a opção que queria, certo. Na altura. Fazia muito assim, é interessante. Sim, e depois começou a haver alterações em mim, a nível de acne. Eu tinha muito acne, já não era uma adolescente e tinha muito acne, a nível de inchaço abdominal e tudo mais, as digestões. Ele começou a ver muitas alterações e começou a pesquisar um bocadinho mais também sobre o tema. Então, passado um ano, foi praticamente um ano, ele disse, ok, agora estamos de férias, vou experimentar estas 3 semanas, vou experimentar estas 3 semanas a ver o que é que acontece. Teve uma detoxificação brutalíssima e nunca mais comeu carne nem peixe a partir daí. Então temos um ano de diferença de transição para uma alimentação sempre. Mas isso é bom porque eu sei que há famílias que quem faz a transição, por exemplo, é quem cozinha. E quando essa pessoa é que é responsável, depois fica complicado, porque essa pessoa não quer cozinhar. Mas muitas vezes cozinha, né? Porque o amor é uma coisa muito forte. E às vezes essas pessoas mudam, mas fazem na mesma os alimentos para os outros. Outras vezes não, outras vezes há assim esses maridos que têm a delicadeza, e esposas também, né? Costumo ter aqui muitas mulheres, mas também de vez em quando tenho homens aqui à conversa comigo, que depois acabam por ter um companheiro daqueles dias, mas quando vão fora pecam, digamos assim, ou fogem da linha, um bocadinho. Pronto, mas é bestial que ele tenha mudado. Ele conseguiu ficar com digamos assim, que ele testemunhou em ti alterações físicas, não é? Mas depois nele também foi a mesma coisa, não é? Acaba por ter impacto físico. Sentiste alterações no ânimo, e eu tive muito, como é que eu ia dizer? No meu pequeno almoço, eu fiquei muito mais energética e não tinha essa ideia quando acordava e passei a ficar assim. Agora já não dou conta, acho que fui sempre assim. Eu penso para trás, não era bem. Houve alterações, não é? Sim, notei bastante alteração no cansaço, por exemplo, como tu dizes, na energia, não é? Parece que um dia super longo, estava muito a passar e tudo mais, e depois da mudança da alimentação, passados já uns bons meses, estava ok, realmente tive um dia longo, mas estou bem, estou tranquila com tudo isto. Sim, foi assim uma das grandes mudanças, a energia, sem dúvida. Diz-me uma coisa, e os pais, por exemplo... Ninguém interferiu, sogras e essas coisas assim. Ai, meu Deus, coitadinho dos meus filhos. Ou já não, porque sabes que com o facto de terem uma engenheira alimentar que estava aqui a mexer com a alimentação, eu já tenho uma segurança nas tuas opções, porque sabem que vieste uma área que fizeste investigação disso mesmo, não é? Pronto, é outra coisa, é verdade. Não eras uma comum. Não. Mas não deixaram de haver alguns comentários de e agora o que é que vocês comem? Que é o normal, não é? O que é que vocês agora comem? Agora queremos fazer um almoço e um jantar em família. O que é que nós vamos cozinhar para vocês? O que é que dá? Já quando já estávamos os dois e fomos explicando o que é que comíamos, o que é que não comíamos. E ainda hoje, passados estes anos todos, a minha avó diz-me lá estão vocês com as vossas comidas esquisitas. Mas é sempre brincadeira, porque ela faz-nos rissóis veganos, faz-nos... Ou seja... É impecável, mas eu gosto sempre de se meter um bocadinho connosco. Agora já não tanto, mas vai sempre dizendo assim alguma coisinha engraçada. Portanto... Diz-me uma coisa agora, tu falaste que a tua profissão era ajudar mulheres a perder peso sem dieta, certo? Agora é, já há uns anos. O que era antes? Ajudava a emagrecer com dietas e suplementos. Durante 10 anos da minha vida. Pronto. E agora houve uma melhoria, então, certo? Houve uma percepção completamente diferente de como é que a nossa mente e o nosso corpo trabalham perante uma dieta restritiva. Sim. Claro. A gente sofre e depois quer atacar este meio mundo, não é? Agora, diz-me uma coisa. Diz. A tua postura no trabalho... implica tu respeitares as opções das pessoas e, portanto, não forças uma dieta vegetariana a ninguém.
Nunca. Mas falas dela ou não faz parte? Pode não fazer, não é um juízo, é só para perceber. Não faz parte. Depende, partilho toda a informação que eu tenho acerca dos alimentos, quando me questionam isto ou aquilo, e eu tento ser o mais imparcial possível. Claro. Não evangelizo, como costumam dizer, lá estás tu a evangelizar. Não faço isto. Nunca aconteceu dizerem, estás a evangelizar. Não, estou a partilhar contigo informação para tu depois tomares as tuas decisões. Claro. Tu estando informada, tomas uma decisão mais consciente, não é? Porque há muita coisa que me perguntam sobre carne, sobre peixe, sobre ovos. Eu procuro estudos científicos e partilho essa informação para depois surgirem as decisões alinhadas com os objetivos que cada mulher tem. Sim. Há muitas pessoas que eu reparo, e principalmente aquelas que vêm cá conversar comigo, que têm alguma mágoa de não terem sido informadas mais cedo, né? Ou não terem conseguido acesso à informação mais cedo do que esta vida mais verde é mais saudável, mesmo para o corpo, né? E então, essa questão que tu agora referiste de que não evangelizas, às vezes há pessoas que, por acaso, pelo caminho, até agradecem ter sido evangelizadas, né? Porque não sabiam que isso era uma hipótese e, portanto, depois ficam mais interessadas na temática. Mas, claro, que a gente não pode estar... Uma profissão tem que ser para toda a gente, neste caso, e não pode estar a ser só orientada para aquelas pessoas. Agora, porque, sem te querer interromper, porque o meu trabalho tem por base a alimentação, mas também tem muita força na parte mental, na parte emocional. Então é aqui um equilíbrio entre o que comes, o que sentes e o que pensas. Exato. E é aqui que tu consegues sair então deste processo de dietas restritivas. É isto que aprendem comigo, com o trabalho que vamos fazendo em processo, não é? É um processo, é um passo a passo, no fundo. É reeducação completa, não é? Mais mental. Claro. Não só alimentar, sim. Eu há muito poucos dias vieram ter comigo, trouxeram-me, aliás, uns textos que eu ainda não li sobre... estou a fugir ao assunto. Eram textos sobre jejum alimentar. Sobre os jejuns intermitentes que andam aí na berra, e mandaram-me textos científicos sobre a temática. Apologistas desse regime. E eu ainda não li. Estou em fuga, nesse sentido que eu estava a dizer, que estou em fuga em relação ao assunto, ainda não fui ler. Mas o engraçado é que pus-me a pensar no assunto e tenho cada vez mais fome. Cada vez que penso. Não, é a mesma coisa da mente. Cada vez que penso na temática, digo, é hoje que eu vou ler. Não, deixa-me comer ali qualquer coisinha. Porque é mesmo psicológico, né? Quando a gente começa a pensar que se calhar não vai comer, a gente tem vontade de comer. E, portanto, nós temos mesmo que ter uma forma de encarar o alimento de outra maneira, que não este. Tem que ser tudo pensado, porque, meu Deus. Completamente. Fica completamente difícil. Agora diz-me uma coisa, tu tens crianças ou nem por isso? Tens rebentos? Tenho. O teu rebento é pequenino? 2,5. O teu rebento come como tu? Ou come de forma tradicional? Como é que foi a tua gravidez? Já foi vegana? Claro, foi. Como estou a fazer, obviamente. Sim. Foi, olha, completamente. Os médicos que te seguiram portaram-se bem ou nem por isso? Super tranquilos. Estiveste a dedo ou tiveste sorte? Já sabia o que ia, já eram médicos que me acompanhavam há algum tempo e que eu quis ter a certeza que eram os que iriam acompanhar também durante esse processo, porque é sempre um processo de muitos comentários e de muito isto, muito aquilo, mas felizmente toda a gente, enfermeiras, toda a gente, os cursos, isto e daquilo, impecáveis. Não tive assim nenhum choque de não podes fazer isto porque depois acontece isto e aquilo. Também sabes, quando tu tens informação já aqui pré-pensada, okay, não aquece, não nem vou arrefece às ouvir isto. Sim. Vais encontrando o equilíbrio também para seguir, mas foi impecável. Felizmente. É isso que eu ia dizer, é felizmente, porque eu tive, a última gravidez foi vegana, de facto, mas como tive diabetes gestacional, uma herança familiar não muito interessante, fui seguida no público, porque o protocolo assim diz que eu tenho que ser seguida no público, então eu não pude escolher propriamente quem é que me estava a seguir. E a nutricionista que me acompanhou no hospital não era aberta nem um bocadinho sequer, quanto mais, né? E então, eu por acaso sou uma rapariga segura e tinha muita informação científica e sabia porque é que tinha feito as minhas opções e estava bem com a situação. Eu não estava com aquele receio de, ai meu Deus, não sei como é que eu vou criar o meu filho assim. Não estava bem. E depois, o que é que acontece? Aquela senhora
não fez bem o papel dela, porque insistiu muitas vezes que eu estava a fazer errado e que o meu filho ia ter problemas disto e daquilo. Portanto, tenho sempre muita empatia pelas pessoas que passaram por esse sofrimento, porque há muita gente que passa pelo que eu passei. Eu, por acaso, é como tu dizes, estava segura com a informação e então entrou por aqui, saiu pelo outro, sorri, né? Disse que sim, que ia fazer, não fiz, obviamente, mas estava segura. Mas há outras pessoas que não estão. E depois já há muita gente informada e que percebe que são opções positivas e que podem até não saber ou não praticar, mas respeitam. Mas há muitos que ainda insistem que a gente não pode estar grávida e comer 100% vegetal. Portanto, é interessante quando tu te consegues cruzar com gente que, pronto, que não chateia. Foi muito bom, sim, foi muito bom. Foi muito bom. E mesmo, como é que, por exemplo, tu quando, na própria gravidez, não houve dificuldade nenhuma em manter a alimentação, pois não? Não. Tudo. Pronto. Mas depois, quando a criança nasceu, uma vez que tu nunca tinha, acho eu, só tens uma criança, portanto não tiveste nenhuma criança de forma tradicional. Mas não, tiveste que estudar só muito. De 4 patas. Muito. 4 patas não dá tanto trabalho assim na escolha alimentar. Tive que estudar um bocadinho. Recorri também a uma nutricionista vegana, na altura, para garantir que estava tudo impecável, não é? Porque tenho informação e tenho conhecimento para adultos, mas para crianças não tinha. Nunca tinha passado por uma situação dessas. Então pensei, ok, se eu não sei, vou procurar quem sabe e que me possa ajudar. Se precisamos de orientação, não podemos ter medo nem receio de pedir ajuda. Eu acho que isso é super importante. E então fui fazer isso e reforçou tudo aquilo que eu também já tinha estado a pesquisar e a estudar e tudo mais, e senti-me muito mais tranquila, não é? Para garantir que o pequeno estava no caminho certo da alimentação, sim. Então, hoje em dia, é uma energia, portanto, de certeza que é por ser vegano. Estou a brincar. Claro, eu também digo isso. Tal e qual. Não, mas estou a brincar, não é? Não, mas é um miúdo cheio de energia, portanto, não... Eu estou a dizer estas coisas assim, mas o meu primeiro filho não foi vegano na barriga, mas eu, quando lhe fiz a alteração completa, naquela semana, eu notei que ele ficou um miúdo ligado à corrente. E ele não era um miúdo ligado à corrente. Ficou muito mais energético naquela semana. Foi só mesmo assim. Estávamos de férias até, e eu na altura lembro-me de olhar para ele e comentar assim para o lado: vocês não acham que ele está a saltar muito? Está a dar tanta graça a tantas pessoas? Não se percebe. Está engraçado. Nós tivemos 2 semanas de férias e naquela semana em que se fez a alteração ele ficou muito diferente. E não houve assim nada de extraordinário nas férias, percebes? Que tivesse dado origem àquilo, foi mesmo a alteração da alimentação, foi espetacular. Portanto, eu acho mesmo que os miúdos que não comem animais são muito mais... têm muito mais picos de saltinhos e andam muito mais satisfeitos, mas no bom sentido, eu acho que é mais felicidade que outra coisa. Acredito que sim, não tenho meio de comparação neste momento, portanto, mas ouvir a tua história foi interessante, ainda não tinha ouvido nenhuma assim. O pequenito já é de origem, digamos assim, e é um miúdo com muita energia, é um miúdo muito feliz e saltita de facto muito, é muito físico, mas pronto, pode ser um traço de personalidade, mas o outro eu notei essa diferença, notei essa alteração, e depois reconhecia porque também me tinha acontecido comigo quando eu fiz a minha mudança, e a minha mudança foi muito rápida também, foi uma semana. Sim, exato, alterei numa semana. Depois ainda tive assim uns peixes sociais durante uns mesinhos, mas muito poucos, porque eu também não fazia muito assim. Mas essa alteração também teve muito impacto físico em mim, de ânimo e tudo. Portanto, compreendo que isso aconteça com outros. Agora diz-me uma coisa, em relação ao teu miúdo, ele anda na escolinha ou ainda não está na escolinha? Está. A escolinha dele tem menu vegano, felizmente. Tinha um vegetariano, mas quando ele foi para lá eu perguntei, ok, então mas há aqui a possibilidade de ajustar, então vamos falar com o nutricionista, que é quem faz os menus. Sim. Super tranquilo. Sim, há possibilidade. Então, olha, maravilhoso. Fácil. Deixámos ter que estar a escolher os ovos e o leite e pronto. Então, claro. Foi mas eles retiraram para toda a gente, então? É isso que me estás a dizer? Não. Agora, em vez de haver só, porque eles têm dieta, chamam-lhe dieta, prato normal, prato vegetariano e têm o prato vegano. Fazem esses todos. Claro. Depois tem que pedir só com uma ligeira antecedência, provavelmente, sim, marcar. Sim. Isso é mesmo bom. Mesmo. É. Mais? Foi muito bom. Vocês têm contacto com outras crianças que sejam assim veganas? Com quem ele possa não ser... Mas com 2 anos ele ainda não sente muita diferença. Não, aqui não.
maiorzinho. Aqui ainda não. Temos vários amigos com filhos veganos, mas aqui ainda não. Exato. Só quando são um bocadinho mais velhos é que começam a dar conta que a vida não é toda assim, não é toda da nossa cor. É mais cinzenta. A outra vida é muito mais cinzenta. Esperemos que seja diferente quando ele for um bocadinho mais crescido, que já hajam aqui mais algumas alterações. Eu acho que está assim a mudar a uma velocidade muito grande, mesmo. Está. Conta-me, conta-me se houver situações dessas. Peripécias, há peripécias por aí? Episódios assim terríveis ou assim? Da tua vida? Terríveis. Não tem que ser necessariamente dramáticos, mas pronto. mas da alimentação vegana? Alimentação, ou, por exemplo, não sei se fazes ativismo de rua, por exemplo, e se... hoje já gastei a expressão, por exemplo, muitas vezes. Mas alguns momentos que valham a pena. Sim, olha, agora são aquelas coisas que depois deixamos passar. Durante os primeiros anos, vamos falar em meses, os primeiros meses, sempre que me juntava a grupos de amigos assim maiores, era sempre, então, trouxeste a tua alpista? Então, e hoje vais comer o quê? Trouxeste a tua relva? E dizia sempre, trouxe, queres um bocadinho? Claro. Não é preciso. Sempre, tentei levar sempre tranquilamente, porque foram assim uns bons meses em que tinha que respirar fundo e pensar. Disseste que era uma moda que ia passar. Sim. Depois, passados uns anos, disseram, mas ainda estás nisso. Olha, ainda, é mesmo um vício. Estás nisso, oh meu Deus. Como se fosse um culto ou assim qualquer coisa. Exatamente, mas foi assim, acho que assim as coisas mais que mexeram mais, foram assim nessas no início, porque depois tu ficas, ok, então e eu respondo o quê? Já estou cansada de estar sempre a responder à mesma coisa, mas vamos lá, são amigos, queremos que as coisas se mantenham tranquilas, é brincadeira, não é? Porque depois tu tinhas aquelas pessoas que diziam isto, era mesmo só para te espicaçar, e há as outras pessoas que perguntavam mesmo porque tinham interesse em saber o que é que estava a passar, as mudanças estavam a acontecer, o que é que era possível fazer, que mudança alimentar era esta, não é? E alguns até foram fazendo e continuam hoje em dia a fazer alguns pratos assim mais diferentes do que costumavam fazer e do que costumam fazer, não é? E depois enviam uma fotografia, olha, hoje comi 100% vegetal, olha, hoje foi assim. Todos orgulhosos, claro. Todos orgulhosos. Então, e nos outros dias? Não vamos falar sobre isso. Olha, eu tenho uma grande amiga, mesmo grande amiga, que com estas conversas houve aí no início, fez uma alteração muito grande na vida e de facto passou a comer 100% vegetal. E há uns tempos eu encontrei-me com ela e ela disse, tenho que confessar, não consegui, no outro dia fui comer fora com o meu marido e não aguentei e comi não sei o quê. E não foi nada disto, já estou a gravar, não foi nada disto. Espera, não foi assim. Ela foi, já sei, ela tinha que fazer um almoço para os filhos, acho que era isso. Exato, era um contexto familiar grande. E ela ia fazer carne para os filhos, porque Deus me livre que aqueles filhos não comessem carne, que diziam logo que não queriam comer. E então ela disse que não aguentou e pecou, né? Ela estava-me a contar, e eu disse, estás-me a contar para quê? Disse-lhe, ela, tenho que tirar isto do peito para fora. Porque eu não aguento não te contar, para tu não pensares, foi tão interessante, porque ela não queria era que eu pensasse que ela era pura, digamos assim, não é? Então ela tinha que se confessar, confessou-se e ficou em paz, mas continua a comer em casa bem, não é? Digamos assim, que ela continua a fazer opções 100% vegetais em casa, mas quando vai fazer de comer para os filhos, que não são momentos muito frequentes, porque eles vivem em países diferentes, são só momentos pontuais, mas é interessante como ela sentiu o peso daquela decisão, apesar de estar confortável em casa. Nunca mais comprou nada de origem animal para cozinhar em casa, mas foi interessante. E isto porque é que eu trouxe a conversa, para além do momento dela achar que tinha que se confessar a mim, é porque mesmo que as pessoas só comam X vezes por semana de forma vegetal, é uma coisa positiva, na minha opinião, pelo menos, porque o impacto a todos os níveis é menor. Na pessoa, na saúde da própria, nos animais que não são comidos naquelas vezes que as pessoas comem e por sua vez também no impacto do ambiente, porque o cultivar ou o cuidar daqueles animais para consumo gasta X e nesses dias não foram utilizados, portanto não se gastou assim. É tudo positivo. Não acho que haja aquela questão do eu sou mais vegano que tu. Não. O polícia do veganismo é das piores coisas. Não. Tu comes assim. Não, ok.
a pessoa tem que tomar a sua decisão, não é? Tem que fazer as suas opções e tem que ser tranquilo. Até porque se a pessoa decide transitar, tem que ser no seu caminho, no seu tempo, e pode não querer mudar e fazer pontualmente esse tipo de alimentação, não é? À segunda ou à sexta, ou, não é? À segunda-feira sem carne. Claro. Ou seja, é a melhor coisa. Pode haver melhor? Pode, mas se é o que a pessoa está preparada para fazer naquele momento e é o que quer fazer, que eu defendo muito, é a decisão, tem que ser a decisão de cada um. Portanto, tem que como ser. Tu dizes, há melhorias, sem dúvida, mas tem que ser experimentado. A pessoa tem que perceber, ok, que diferença é que isto faz em mim? Eu quero isto ou quero outra coisa? Claro. É muito por aí. E tem que ser a própria pessoa, não é? Porque também dá-me a ideia de que foi como aconteceu com o teu marido. Apesar de ele comer no contexto familiar, como tu, ele tinha que sentir ele próprio essa necessidade, porque senão não conseguia fazer a escolha. E acabar por ser um lamentador, não é? Tipo, eu não posso em casa comer, não é? Naquela coisa em comentários depois com alguém que ele era capaz até de lhe sair aquilo em casa não posso. Não é bonito, nem é para ele, também não era bonito dizer, nem sentir. Portanto, tinha mesmo que ser uma opção dele. Sim, eu acho que tinha que fazer o clique para ele, sim. Fazer o caminho à velocidade delas. Ativismo, diz-me o que pensas sobre ativismo. Achas que... Como é que nós deveríamos, enfim, como é que a palavra deveria ser passada ou poderia ser passada para ter mais impacto? Sabes que isso é um tema que eu penso algumas vezes e penso assim, eu devia ser mais ativista, devia fazer alguma coisa com mais impacto. Mas depois penso, ok, dentro daquilo que eu me sinto confortável, estou a fazer o meu melhor. Sim. Que é partilhar a informação que eu tenho acerca do que eu tenho, acerca do que eu sei, acerca da carne, acerca do peixe, acerca dos vegetais, acerca da fruta, não é? O impacto que tem no organismo, o impacto que tem na saúde, porque é a minha área, então é para aí que eu me direciono mais. Então acho que se cada um de nós, nas suas áreas, conseguir impactar um bocadinho que seja, já vai fazer a diferença. Porque se nós sairmos também muito da nossa zona de conforto, não vamos conseguir ficar lá muito tempo. Então, eu se agora for para a rua fazer ativismo, para já não sei por onde começar, não sei por onde pegar, com certeza iria arranjar alguém que me orientasse nesse sentido, mas não sei se eu me iria sentir confortável. Então, se calhar, iria voltar para trás e, ok, se calhar não faço mais nada. Então, é um bocadinho como cada um com o seu tempo, cada um com o seu momento. Portanto, acho que sim, que é importante fazer, passar a palavra. Sim. Mas sabes que quando eu te perguntei, a tua resposta teve um verbo que era, eu às vezes penso que eu devia, mas também nós podemos não ser ativistas, percebes? A questão era um bocado traiçoeira porque não era para te pôr em xeque, claro, mas há pessoas que são, por natureza, mais ativistas, né? Têm vontade de partilhar, têm vontade de fazer os outros ouvir e de evangelizar, digamos assim. Sim. Mas há outras pessoas que nem tanto fazem a alteração e depois estão bem com a sua decisão e com o impacto que a sua decisão tem no envolvente. Mas depois não têm necessidade dessa partilha, não é? Sim. Quando eu disse o devia, foi mesmo com consciência de sentir essa obrigação por ser vegana, mas deixa-me desconfortável, porque eu sei que se for uma obrigação, tu não fazes com paixão, não fazes com... Claro, não é? Claro. E por isso é que eu estava agora aqui a comentar acaba por ser aqui uma reflexão também aqui contigo, uma introspeção, que é, ok, eu quando faço isto no trabalho que faço diariamente, com as pessoas que eu falo diariamente, eu faço com paixão, não no sentido de, tens que mudar a alimentação, mas não, olha, estou-te a dar informação porque eu quero que tu saibas isto. É importante tu saberes isto e estás-me a perguntar isto e isto, então quanto mais informação tiveres, mais facilmente também vais conseguir decidir. Claro, não é mais informação, olha, toma, recebe isto tudo e agora decide tu. Também não, isso complica, não é? Também é uma decisão, mas abrir a mente nesse sentido. Olha, há isto, como estavas a dizer há pouco, existe isto. Pequenas ideias. Exatamente. Sim. Então, sim, vou deixar de sentir essa obrigação, vou aceitar que não é. Obrigada por isto, Gabriela. Não, porque repara, nós não somos... É importante falar sobre estas coisas. É engraçado, eu quando fiz a minha transição, já lá vai uns anos, tu tens mais anos do que eu disso, mas eu senti muita vontade de partilhar. Mas também, na altura, quando eu comecei a partilhar, não tinha na mente que era uma espécie de ativismo, percebes? Não tinha. Era partilha só porque achava que tinha que a minha felicidade do momento era tão grande que eu gostava de a espalhar.
E comecei a fazer isso. Mas depois, com muitas das conversas que eu tenho tido por aqui com alguns dos convidados, alguns recordam-me que isto é uma espécie de ativismo e que eu não tinha, não tinha chegado lá. Pronto. E é interessante que eu tenho outros convidados também, e amigos próximos e assim, que não sentem essa vontade, sentem que estão bem com a decisão que fizeram, mas querem fazer o caminho delas mais timidamente ou mais incógnitos, e depois o resto acham que a coisa se vai compor, não é? Porque vai compor-se, vai esverdear, não é? Um bocadinho, porque é o caminho que se avizinha. Mas eu acho interessante que algumas pessoas acham que têm muito que fazer, né? Que têm que dar aos outros aquilo tudo para acelerar a conquista das pessoas, porque algumas pessoas dos que têm cá vindo sentem que transitaram tarde demais. Têm aquela sensação de que foi tarde, em vez de aceitarem que foi no momento certo, que foi quando nós estávamos permeáveis à informação. E essas eu sinto que foi no momento certo. Pois. Às vezes compreendo aquilo que tu dizes. Porque eu dá uma sensação de que tem momentos da nossa vida em que, por mais que nos digam as coisas, não entra, não faz sentido, não é? E por exemplo, a tua alteração foi, se tu tivesses que dizer o motivo, enumerando aqueles do costume, ético, ambiental, saúde, e acho que são 3, certo? Animais, planeta. Sim, acho que é por aí, agora estou baralhada. Vou falando, sim, esses são. Esses são, pronto. Não sei se me está a falhar mais um, mas tu dirias que o teu foi qual? Foi uma questão de saúde, pareceu-me? Ou foi empática com os animais? Acho que foi ali uma junção entre a empatia e a saúde, sim. Pronto. Eu digo isso porque muitas das pessoas que ou que fazem a transição por motivos de empatia com os animais sofrem muito por não terem tomado a decisão mais cedo, por exemplo. E não são todas, mas há perfis assim, há pessoas que têm esse perfil. E depois querem muito fazer sentir aos outros que é preciso fazer essa alteração para não deixarem que os animais tenham esse sofrimento prolongado, digamos assim. Por isso é que eu estava a fazer a pergunta. O que é que tu pensas, por exemplo, quando nós temos... Eu há dias descobri que temos um programa agora na televisão, pelos vistos é uma novidade importante a nível europeu, de cozinha vegana. Temos cozinha 100% vegetal num programa que acho que agora não me lembro o nome. Não sei se é The Love Food, qualquer coisa assim, ou eu estou a confundir a pessoa que o faz com o programa em si. Espera, Como é que é? Estou a confundir. É um programa, mas não é só, acho que não é só de alimentação, é mesmo estilo de vida vegano. Eu ainda não vi. Estilo de vida vegano, sim. Todo ele é em redor, em volta de tudo que seja 100% vegetal, sim. Cultivos e matéria-prima e por aí fora, tudo. Sim. Já me falaram, ainda não vi. Eu vi só vi um ainda não vi os outros, mas alguém me recordou. Chama-se Veggie, olha que bem, a Carla. Muito obrigada, Carla Acro, por estar a dizer. O programa chama-se Veggie, mas de facto quem faz a página da pessoa que faz é que acho que é outra coisa que eu estava a dizer, era da Love Food ou qualquer coisa parecida. Mas pronto, o programa abraça muitas áreas, não é? E então, espera aí, deixa-me só ler aqui uma coisa. Claro, a Marlene é uma das raparigas amigas que esteve aqui na nossa conversa e ela diz que concorda de facto que quando as questões éticas são o motivo, não é? Custa mais aceitar que o mundo não muda mais rápido, óbvio, não é? Que se a gente estiver a sentir a dor deles, de facto fica mais difícil. Mas em relação ao programa, ao Veggie, em que canal, Filó? Não sei em que canal. Acho que é na SIC Mulher. Acho. É capaz de ser. Na SIC Mulher, sim. Maria de Oliveira Dias da Love Food. Carla é a nossa. Muito obrigada, Carla Acro. Então, o que é que eu ia dizer? Ia dizer que ela, nesse programa, SIC Mulher também, confirma-se. Na SIC Mulher há um canal sobre vida vegetariana, vida 100% vegetal, feito pela Maria de Oliveira Dias e chama-se Veggie. Então, porquê que eu trouxe esse programa? Trouxe esse programa para te perguntar, tu em relação à tua vida de alimentação, sei que alteraste também o estilo em relação às compras de roupa, maquilhagens e por aí fora. Conseguiste fazer a transição completa? Conta-me. Como é que isso está? Foi feito aos bocadinhos, ainda tenho algumas coisas que têm vindo a durar ao longo dos anos, não é? Uns sapatos de pele, por aí fora, que duram, mas é aquela situação na altura... Quando eu fiz a transição, a minha vontade foi, não quero usar mais nada disto, mas depois tive
que parar, respirar fundo e pensar, ok, espera, mas as coisas já estão aqui, os animais já passaram por isto, já está aqui em casa, enquanto durar é para usar. Mas ao início fazia muita confusão, agora tento não pensar muito no assunto, mesmo assim ainda quando ponho as botas que tenho de pele que tenho já não mais de 8 anos, não é? Penso assim, ok, está tudo bem, elas estão boas, já foram ao sapateiro não sei quantas vezes para tirar a sola e aquelas coisas, ou para a sola, aquilo que eles fazem para renovar de ano para ano, assim, enquanto estiverem boas é para durar. Porque já que os animais passaram por aquilo, não é? Claro. Agora é utilizar. É a minha postura, mas custa-me, por acaso, quando eu vou escolhê-las, eu penso, vou calçá-las. Sim. Mas também nós deitarmos fora para depois gastarmos mais dinheiro em mais bens, né? Aquela coisa do consumismo exagerado também não é uma coisa positiva para o ambiente, portanto, há que gastarmos, é a minha postura, mas há quem não consiga. Sim, é encontrar o equilíbrio das coisas mesmo. Eu casaco de pele não consigo, porque eu tinha um, mas dei-o logo naquela semana. Isso também já não tenho nenhum. Não, custou-me, era uma coisa que eu não dava a conseguir vestir, mas calçado, depois ainda vai andando, mas nunca mais comprei nada, mas ainda vai. Como é que fazes, por exemplo, com cosmética? Não sei se usas muito ou se não, eu não uso quase nada. Alguma, procuro tudo vegano. Já é mais fácil, não é? Muito mais fácil, muito mais fácil. Sim, até marcas grandes tudo encontras, é só pesquisares mesmo pelo vegan ou vegano e encontras a já nem é preciso comprar marcas muito caras, dá-me a ideia de que está tudo mais simples. Um shampoo sólido agora já consegue custar 3 euros ou 4 e aquilo sim. Tempo. E tens muitas marcas, vamos chamar-lhe marcas brancas, veganas, boas, sim, a preços super acessíveis. Sim. Os sabonetes também é já assim umas coisas que nem é preciso pensar muito. Às vezes nós tínhamos que pensar muito, que era ir ler os rótulos todos, meter aquelas coisas nas apps e tal, para perceber se aquilo era ou não aceitável, né? Que nós gostávamos de poder usar. Mas agora já é mais simples, já há coisas tipo Lidls e coisas assim que têm... Sim, agora encontras em quase todos os supermercados, sim. Pingo Doce também tem marcas veganas agora. Depois é tal situação, há coisas que não têm assim tanta qualidade, mas é uma questão de experimentares e perceberes como é que a tua pele reage, como é que o teu cabelo reage e tu vês também o que é que queres fazer. Lá volto eu à decisão, porque é mesmo isto é experimentares para depois poderes decidir, é mesmo por aí. E depois também, repara, eu agora falei em shampoo sólido, mas na verdade, se pensar um bocadinho, ele não tem que ser sólido para ser vegano, não é? Basta só ser... Eu não uso sólido. Pronto. Eu uso sólido, mas lá está. Ele só tem que ser 100% vegetal para cumprir, não é? E tem que não ser testado em animais. Isso é outra coisa que nem toda a gente sabe, é que, ou tem consciência, digamos assim, é que os produtos podem ser feitos com ingredientes 100% vegetais, não é? Mas depois essa empresa, para saber se o shampoo funciona, digamos assim, vai esfregá-lo num ser que está lá para aquilo. Mas não são pessoas, regra geral, aliás, sempre. São animais que estão lá a ser esfregados com o creme, e quem diz creme também diz creme depilatório, que é muito mais cáustico, muito mais do que um shampoo, digamos assim. E depois então é aquela questão do cruelty free, que é livre de crueldade, e também o 100% vegetal. E já há muitas marcas que são essas coisas todas, mesmo em embalagens de plástico. E depois no meu caso, eu uso o sólido precisamente para evitar o plástico. Mas há outras coisas que ainda peco, na questão do ambiente, porque ainda não dá. Ainda não dá, mas qualquer dia vai dar. Mas aos poucos. Tenho esse pensamento, pelo menos. Já é uma preocupação que eu acho que o eu pensar nela vai fazer com que eu mais tarde consiga chegar lá. E ser... Olha a Marlene a dizer, por favor, usem sólido vegan. Menos plástico na natureza. Estamos a caminhar, Marlene. Uns por um lado, outros por outro. É verdade, aos bocadinhos. Olha, o que é que eu te queria dizer mais? Queria-te agradecer teres vindo cá. Mas antes disso, deixa-me só lembrar-me o seguinte. A tua formação é Engenharia Alimentar. Tu estudaste nada relacionado com isto, pois não? A temática do vegetarianismo não é um assunto na Engenharia Alimentar. Vocês... Na altura não era, atualmente não sei. Ok. Mas o tipo de pensamento que tu tinhas enquanto engenheiro alimentar era só qualidade de produto e só é como quem diz, não estou aqui a generalizar porque a área não é a minha. Pronto, perdoa-me. Química, não faz mal nenhum. Química dos alimentos, bioquímica, o funcionamento do nosso corpo, ou seja,
como é que funciona o nosso aparelho enquanto máquina quando ingere certos alimentos. Sim, sim, okay. Muito por aí. Depois também muito parte da indústria alimentar. Certo. Que também tinham a cota parte e que se calhar podia haver aí uma tendência. Não sei. Posso dizer-te que quando eu saí da faculdade eu fui trabalhar para uma empresa de carnes. Ainda não era vegetariana na altura. Portanto, é mesmo o passo a passo em que tu depois vais juntando as tuas experiências e vais percebendo, ok, realmente tinha que passar por aquilo para hoje perceber que não faria sentido continuar se tivesse feito a transição na altura e por aí fora. Portanto, é isso mesmo. É como o plástico. Estou a caminhar para lá. Há umas coisinhas que já resultam, outras não. Sim, sim, eu também não consigo ser 100% pura nessas opções. Não, tem algumas que eu ainda não consigo, mas tenho esse pensamento. E muitas vezes já tenho o pensamento tão enraizado, ainda não fiz a ação completa, que quando vou fazer qualquer coisa que eu já sei que não devia, sinto culpa. E às vezes não faço, mas pronto, isto agora já dava outra live, relacionado com a natureza e o impacto do nosso consumo de plástico. Sim. Não é bem o Mas nunca seremos 100% puros e temos que estar tranquilos e fazendo o nosso melhor, não é? É possível, posso dizer-te que vou... Desculpa, disseste que sim, que é possível? Temos que fazer o nosso possível. Sim, exatamente. Porque quando vamos ao supermercado, já há aquela zona, agora até estou a pensar no Jumbo, há aquela zona em que tu tens os frutos secos, naquelas que tu podes levar o teu saquinho e colocar. Comprar granel, sim. Mas se tu fores a ver, tudo bem que acabam por ser menos embalagem, mas é uma embalagem gigante de plástico que vem com os amendoins, por exemplo. Eles pegam naquela embalagem de plástico e põem para dentro daquela embalagem. Entretanto, nós vimos com o nosso saquinho. Mas há plástico não é mesmo envolvido. Portanto, todo o processo Mónica, da indústria... Esse foi outro choque parecido com aquela questão das vacas leiteiras. Um dia, eu estou a ir ao Jumbo comprar grão a granel. Toda contente. Porque vou comprar o grão a granel. Eu, a achar que o grão a seguir estava embalado num saco de sarapilheira, um saco de batatas dos antigos, qualquer coisa assim. Não. E digo, olha, desculpa, mas não tem grão ali no dispensador, se pudesse trazer grão. Com certeza, vem um saco de plástico gigante, corta aquela porcaria e enchem, e eu olho para aqui, caiu-me o queixo. A pessoa a fazer aquilo e eu, eu preciso de quase 5 quilos, mais valia ter pegado no saco que a senhora trazia, que eram 5 quilos, não é? E levava. Não era, eu levava, em vez de estar agora ali a encher os meus saquinhos de pano e tal, foi qualquer coisa de espantoso, porque não me ocorreu. Né? Achei mesmo que era ou papelão, ou serapilheira, qualquer coisa assim mais antiga. Sabes que mas para transporte, atualmente, isso não é material que também proteja tão bem os alimentos e tudo mais, mas pronto, não, isso, como tu dizes, dava para falar. Outra peça, mas pronto, é verdade. Pronto, vamos fazendo assim aos bocadinhos. Portanto, olha, quero-te agradecer teres vindo conversar comigo. Obrigada eu pelo convite. Foi um prazer. De nada. Sabes que eu agradeço muito a vossa presença porque é sempre qualquer uma de vocês, ou qualquer um de vocês que vem cá conversar comigo, traz pontos de vista, traz experiências e traz áreas de vida diferentes. E assim, quem nos ouve sabe que é tudo possível. Não somos só os que são de não sei o quê, os que são do outro lado de não sei o quê, que são verdinhos. Somos todos. De várias áreas somos verdinhos. E vamos nos contagiando uns aos outros, assim devagarinho. Depois há um amigo que come mais um bocadinho de outra coisa. Por falar nisso, antes da gente desligar, os teus amigos, quando te fazes assim jantaradas ou assim, não gostam muito de experimentar a tua comidinha e acaba a tua comidinha primeiro? Sabes que atualmente o meu grupo de amigos, agora não tem havido muito convívio, não é? Mas o meu grupo de amigos maioritariamente é vegetariano, sim. E quem não é... a Rita. Sim, a Rita, disse bem. Disseste. A Rita também tinha muita gente à volta dela que era verde, eu só pensava, ai que vida normal, assim. E quem não é vegetariano ainda adapta-se lindamente e é super tranquilo, portanto tem essa tranquilidade. Claro, mas antigamente era assim, deixa só provar um bocadinho. Espera, não comam isto que eu só tenho isto para comer. Há tanta coisa na mesa como das outras coisas. Deixem este um bocadinho para mim, ficava assim um bocadinho. Claro. Mas pronto, era positivo, não é? Claro que sim. Muito uma bom, delícia. Muito bom. Olha, muito obrigada, de facto. Obrigada, minha querida.
Qualquer coisa que precises, estou cá deste lado, está bem? Igualmente. Depois conversa um bocadinho a seguir outra vez. Até já, Ok. querida. Um beijinho. Boa noite. Meus caros, muito obrigada por terem estado desse lá a ouvir-nos, por terem vindo fazer comentários, por terem ajudado aqui a orientar-me em relação às sugestões que eu estava a tentar fazer e não estava a ter sucesso. Espero que para a semana estejam cá também. Queria, entretanto, aproveitar para vos dizer que na semana do Natal há uma quarta-feira maravilhosa que calha, dia 22, e nessa altura a live vai ser um bocadinho diferente. Eu vou estar com a primeira convidada de sempre, a Mónica Magalhães, que estreou comigo as lives aqui sobre vidas vegetarianas, e eu e ela vamos ficar a fazer uma receita de bolo rainha vegano, a minha receita de bolo rainha vegano, que vocês vão poder aprender a fazer para ter na ceia de Natal ou noutra altura qualquer. Confesso que sou daquelas que gosto de comer bolo rainha o ano inteiro. Um bocadinho mais frequente na época de Natal, mas gosto de comer o ano inteiro. Então, se estiverem interessados em receitas veganas, docinhas e maravilhosas, sem crueldade nenhuma, nem açúcar, nem nada, espetacular, no dia 22, quarta-feira, venham cá às 9 horas, que vamos aprender a fazer todos juntos. Depois eu deixo ficar os ingredientes naquela altura em que eu promover e dizer, vai acontecer na quarta-feira, deixo os ingredientes e vocês podem depois seguir a receita junto connosco ou ficar só a aprender a fazer, para se deliciarem depois na época de Natal. Até lá, nós temos mais uma conversa para a semana agendada. Vamos conversar com a Elisa. Aqui o projeto chama-se amarpor2.pt. Vocês conseguem ir ao site, conseguem subscrever muito facilmente e conseguem também subscrever o canal do YouTube, partilhar as receitas, ajudar o projeto a crescer e partilhar com os amigos que queiram ser contagiados, inspirados por coisas boas. A Filó está a dizer que vai adorar esse bolo rainha. Espero que sim, que vocês gostem, que tem feito sucesso. Até lá, divirtam-se e tenham uma boa semana. Beijinhos para todos.